tem manuais, que agora que a gente pode consultar, que tem alguns sites e aplicativos que podem nos ajudar, e eu vou trazer um pouco deles aqui para vocês, tudo baseado em evidência científica. Porque quando a gente fala em desprescrição, a gente entra num mundo onde a gente muitas vezes não olha tanto a base científica e vai muito no olhômetro, no que a gente sente necessidade ou não para aquele paciente. E o que a gente sente falta é realmente de ter na literatura uma diretriz, um guia que pode nos dizer como fazer esse processo de forma segura para o paciente. Porque a desprescrição não é só retirar o medicamento. É muito mais do que isso, e a gente vai abordar um pouco sobre ele aqui. Mas antes de começar, eu queria me apresentar. Então, eu sou a Leiliane, eu sou farmacêutica, graduada pelo Centro Universitário São Camilo, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Durante o meu mestrado e meu doutorado, eu trabalhei com pacientes anticoagulados com arritmia cardíaca, em sua maioria idosos. Então, eu passei por esse processo de acompanhamento farmacoterapêutico ambulatorialmente durante 6 anos. E, posteriormente, eu fiquei trabalhando como farmacêutica clínica em UTI do Hospital São Camilo, Pompeia mais especificamente. E agora, num novo desafio, estou como consultora de qualidade e segurança do paciente no Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, não sei se vocês conhecem, mas que presta consultoria tanto para hospitais quanto para UBS, UPAs, enfim, trabalhando especificamente com anticoagulação. Então, não saio da anticoagulação, da cardiologia, é o meu mundo. E lá eu trabalho com o Safety Zone da Sanofi, implementando o protocolo de TEV nos hospitais. Eu também sou diretora de formação da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica Regional São Paulo. Sou docente de curso de pós-graduação em farmácia clínica e coordenadora do curso de farmácia clínica em UTI do Instituto Racine. Então, esqueci de colocar meu contato no final da apresentação, mas eu passo aqui para vocês, porque eu acho que a gente tem muito que aprender e colaborar um com o outro. E assim como hoje, espero passar um pouco da minha experiência para vocês, que também vocês possam compartilhar as experiências de vocês comigo também. Não tenho conflitos de interesse referente a esta apresentação. E para iniciar, eu já queria trazer esse dado da Organização Mundial de Saúde, que diz que 1 em cada 10 pacientes sofrem algum dano enquanto recebe cuidados de saúde. Para a gente já pensar, se 1 em cada 10 pacientes sofrem algum dano, o que a gente está fazendo? O que a gente pode fazer para melhorar e diminuir isso? Aproximadamente 43 milhões de problemas relacionados à segurança do paciente ocorrem todos os anos. É um número muito alto. E, além disso, erros de medicação custam cerca de 42 bilhões anualmente em todo o mundo. Então, o custo com o erro é muito alto. E os eventos adversos são a terceira causa de morte nos Estados Unidos, resultando em mais de 251 mil óbitos por ano. Então, se a gente for observar os eventos adversos, onde a gente pode atuar, olha só o que está causando. Terceira causa de morte. No Brasil, estima-se que os eventos adversos sejam a quinta causa de morte no país, e eles só perdem pelas doenças dos aparelhos circulatório, respiratório, neoplasias e causas externas. Então, é um dado para a gente se preocupar e tentar atuar de certa forma. Para chamar a atenção, 400 mil eventos adversos relacionados aos medicamentos são evitáveis. Então, se a gente olha como um todo, é muito preocupante isso. E aí, diante desses fatos, surgiu o terceiro desafio global da OMS, que trouxe a medicação sem danos. Então, ele possui 4 domínios nesse desafio global de segurança do paciente, que envolve tanto os pacientes e o público, os profissionais da área da saúde, os medicamentos e os sistemas e práticas de medicação. O que é importante? Que aqui ele traz para a gente, e que a gente vai falar muito nesse processo de desprescrição,
é exatamente o engajamento da família, o engajamento do próprio paciente, o conhecimento do paciente quanto à sua terapia. Não só farmacológica, mas como não farmacológica, eles têm um ponto muito importante. É igual quando a gente vai falar sobre campanhas de automedicação, de uso racional de medicamentos. Não adianta a gente falar isso somente para os profissionais de saúde. A gente tem que envolver esses familiares, esses pacientes, também no seu cuidado. E muitas vezes a gente percebe que isso não é feito. Muitas vezes eu tenho certeza que vocês chegam no leito do paciente e ele fala para você que ele não tem nenhuma doença crônica, mas ele tem um antipertensivo na prescrição dele. Ele tem um medicamento antidiabético na prescrição. Muitas vezes ele tem ali um omeprazol na prescrição. E ele falou para você que ele não tem nada, que ele está super bem. Ele não conhece as doenças que ele tem. Ele não sabe nem para que ele toma aqueles medicamentos. Quando a gente fala de sistema e práticas de medicação, a gente está falando muito na prescrição, na preparação, na dispensação e administração desse medicamento. E é muito importante, em cada uma dessas ações, a gente conseguir encontrar certas melhorias que a gente pode fazer, tanto dentro da instituição, como fora também como farmacêuticos. Quais são os principais erros relacionados aos medicamentos diante desse cenário? Omissão de medicamento necessário. Então, quando falta aquele medicamento que o paciente necessita. Hoje, diante da nossa prática clínica, da nossa cultura, é muito mais fácil a gente incluir medicamentos do que a gente retirar medicamentos daquela prescrição. Então, pensem vocês, na prática de vocês, o quanto que vocês fazem intervenções para incluir medicamento que está faltando. É uma profilaxia, não que não seja importante, pelo contrário, é extremamente importante. Mas uma profilaxia de úlcera por estresse, de úlcera de córnea, de profilaxia de TEV, ou ainda de um laxativo para aquele paciente que não evacua 4 dias. A gente busca esse tipo de informação. A gente olha um exame laboratorial, vê ali o eletrólito alterado, e aí a gente sugere uma reposição eletrolítica para aquele paciente. Mas o quanto que vocês estão olhando para essa prescrição e vendo se realmente tem alguma coisa ali que não precisaria mais estar? Eu tenho certeza que aqui vocês ficam muito preocupados com antimicrobianos. Então, quando termina o tratamento de antimicrobiano, com certeza já vem um alerta na nossa cabeça e a gente faz esse tipo de intervenção para suspender. Mas e os outros medicamentos? E voltando um pouco, quando a gente fala de desprescrição, a gente pensa isso mais lá no final da internação, quando o paciente já está com uma condição clínica estabelecida e muitas vezes está ali para alta, a gente tira as profilaxias que recebeu aqui no hospital, o antimicrobiano, e enfim. Mas a gente precisa voltar um pouco e pensar se a gente está fazendo anamnese farmacêutica, a conciliação farmacêutica da forma correta. Porque naquele momento já pode acontecer a desprescrição, em que o que o paciente faz uso em casa, se realmente é necessário ou não. Aqui ainda é um setor privado. Eu trabalhei no setor público, então no Instituto do Coração, por muitos anos. E o que a gente tinha lá, por exemplo, era o paciente que fazia o uso de certos medicamentos, como o AS, e ele tinha um tempo determinado para utilizar, então 1 ano depois do episódio de infarto dele, por exemplo, e esse medicamento ficava muito e muito tempo. Por quê? Ele não retorna no médico muitas vezes. A gente tem um problema dentro do SUS de agendamento de consultas e que acaba levando esse paciente a utilizar um medicamento por mais tempo que deveria. É um cenário somente SUS? Não. Quando eu estava no hospital privado, eu também recebi esse paciente com esses mesmos medicamentos que não tinha mais indicação de continuar. E aí, nesse processo, aonde a gente precisa ver? Já no momento da conciliação medicamentosa.
o que realmente é necessário, o que realmente faz sentido para o paciente ou não. Ele utiliza há 10 anos o inibidor de bomba de prótons, sem refluxo, sem justificativa. Ele utiliza por conta de uma polifarmácia. Ele tem uma prescrição de 10 medicamentos e, por conta disso, ele acaba utilizando o inibidor de bomba de prótons. É necessário começar a nos fazer esse tipo de pergunta. Além disso, prescrição de medicamento inadequado, dose inadequada, frequência inadequada, via de administração incorreta, erros de administração, erros de monitoramento e erros de conformidade. Então, tudo isso a gente tem, pode ter erros relacionados aos medicamentos. E quais são os desafios que a gente enfrenta? Principalmente com o idoso. O idoso, ele tem multicomorbidades. Se ele tem uma multicomorbidades, a gente tem o quê? Uma polifarmácia. E muitas vezes a gente recebe esse paciente com uma lista enorme de medicamentos. Diante disso, o que a gente pode ter? Eventos adversos, interações medicamentosas, uma cascata iatrogênica também, tudo isso associado. E não sei se vocês viram, mas a gente teve uma atualização do critério de Beers em 2023, então, né, peguem a referência, enfim. E a gente teve essa atualização que mostra os medicamentos inapropriados para utilização em idosos. Uma coisa que é muito importante da gente pensar é que eles são inapropriados, não contraindicados. Isso é um ponto importante. Se eles são inapropriados e não contraindicados, quer dizer que eles podem sim ser prescritos, porém com um monitoramento muito maior e sempre avaliando muito o risco-benefício do paciente. Quando a gente olha o uso inapropriado de medicamentos, o critério de Beers e essa lista enorme de medicamentos, a gente se depara com alguns desafios. Então, teve um artigo publicado em 2011 que ele é muito interessante, que ele traz quais são a quantidade de medicamentos na lista do programa Dose Certa que são inapropriados para idosos. E se a gente for observar, os antidepressivos, 50% dos medicamentos que estão na lista são inapropriados para utilização em idosos. E quando a gente vê os antihipertensivos, 40% são inapropriados. Além disso, um estudo feito na Itália, em Parma, ele fez uma pesquisa entre os médicos da região para saber se eles conheciam o critério de Beers ou se eles sabiam, se sentiam confiantes na prescrição de medicamentos para pacientes idosos. Isso, geriatras. E olha só, 88% falaram que se sente confiável, sente que conseguem prescrever essas drogas de forma apropriada. Só que quando a gente olha, 69% nunca nem tinha ouvido falar do critério de Beers. E se esse estudo fosse feito no Brasil, eu acho que não seria muito diferente, né? E quais são as consequências desse uso inapropriado de medicamentos? Aumento dos problemas da mobilidade do paciente, aumento da mortalidade, aumento do risco de eventos adversos, não adesão ao uso de medicamentos e diminuição da qualidade de vida. Então, a gente sabe que se o paciente ele possui algum evento adverso e ele associa a tal medicamento, porque muitas vezes ele nem sabe qual que é, ele não vai fazer uso. Ele vai avisar o médico? Não. Muitas vezes não, porque ele tem medo do médico. Qual é o papel do farmacêutico nesse caso? É a gente exatamente ter esse tipo de conversa com o paciente. Saber abordá-lo. Então, estudos mostram que a intervenção do farmacêutico ele pode reduzir significativamente os eventos adversos evitáveis e os erros de prescrição. A gente vê desde quando eu me formei, lá agora, não foi agora, faz um tempinho. Parece que não, mas já faz um tempinho. Desde quando eu me formei até agora,
a gente vê uma evolução muito grande do farmacêutico dentro das instituições, o reconhecimento do farmacêutico clínico. Hoje, quando a gente vai dar aula em congressos e acabam principalmente recém-formados assistindo a aula de farmácia clínica, podem ter certeza, na hora que a gente está lá na frente, a gente já sabe até o que vai perguntar. Como melhorar a relação com a equipe médica? Como fazer com que a equipe médica aceite nossas intervenções? Sempre tem esse tipo de pergunta. E como que a gente faz isso? Com conhecimento. A partir do momento que você mostra que você não é um apontador de erros ali para ele e que você é um parceiro, assim como a fisioterapia, assim como a fono, assim como a nutrição, assim como a enfermagem, você começa a ser visto com outros olhos. E aqui é exatamente isso, é a gente mostrar o nosso valor para a equipe de saúde, para o paciente, em conseguir mostrar para eles ali que nós estamos aqui para contribuir. Então, quantos saques vocês recebem de elogio que estão o nome dos farmacêuticos na instituição de vocês? Mas eu tenho certeza que a instituição recebe muitos com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, com a equipe de fisioterapia. Esse paciente, ele não tem nem ideia de tudo que vocês estão fazendo por eles ali atrás. Eles não têm ideia disso. Será que já não está na hora da gente mostrar também o quanto a gente está envolvido no cuidado desse paciente? Né? Fica aí um ponto de crítica. E quando a gente fala de desprescrição, a gente acaba vendo inúmeros artigos que fala o quanto isso é potente, o quanto isso pode nos ajudar no futuro. E por que que eu falo no futuro? Porque ainda é muito abstrato. As pessoas ainda estão tentando descobrir como fazer da maneira ideal. Então, a desprescrição é uma saída para o cuidado, para a melhora da farmacoterapia desse paciente, para reduzir erros, para reduzir eventos adversos? Sim, esses estudos têm mostrado que é uma saída. E o que é, afinal, a desprescrição? Como eu falei lá no início, não é só a retirada do medicamento, é muito mais que isso. É o processo planejado e supervisionado de redução da dose ou suspensão de medicamentos que podem estar causando danos ou não trazer mais benefícios. E uma coisa muito importante quando a gente fala da desprescrição é o envolvimento do paciente. E a gente vai ver mais para frente o porquê. Então, qual que é o objetivo dessa desprescrição? Melhorar a qualidade de vida, evitar o agravamento da doença ou causar efeitos de abstinência, ser eficaz na redução da polifarmácia, manter o controle das condições crônicas. Mas como a gente vai atingir esse objetivo? Que é a grande dúvida. Primeiro, alguns pontos chaves da desprescrição. Discutir a prescrição antes de iniciar novo medicamento. Por quê? É realmente necessário? Se a gente for pensar num paciente diabético, onde já tenho vários medicamentos prescritos, não tenho controle glicêmico adequado. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar: é realmente necessário inserir outro tratamento farmacológico? Ou se ele precisa realmente ali de uma orientação para utilizar o medicamento da forma correta? Porque muitas vezes, quando a gente vê aquela prescrição enorme, ele não está aderindo ao tratamento, porque por isso que ele não atinge a meta do tratamento farmacológico dele, ele não faz o tratamento não farmacológico também, ele não segue, e assim a gente fica colocando, o médico fica colocando mais e mais e mais medicamentos para tentar atingir aquela meta inalcançável. Vale a pena isso para o paciente? Não. Ah, mas é ele que decidiu assim, ele que não quer tomar o medicamento da forma correta. Ele foi orientado da forma correta? Como foi aquela consulta de 15 minutos com o médico ambulatorialmente? Foi explicado para ele a necessidade e a importância dele utilizar aquele medicamento?
Então, antes mesmo da gente pensar na desprescrição lá na frente, a gente tem que pensar na orientação aqui. Em pensar naquela prescrição se realmente vale a pena incluir um novo medicamento ou se talvez mudando a estratégia a gente consegue. É fundamental reduzir ou substituir medicamentos inapropriados. Isso eu não preciso nem falar. Aqui, como somos todos farmacêuticos, você não é? Ai, desculpa. Você que é nutricionista. Ah, perfeito. Então, como somos aqui a maioria, posso dizer, farmacêuticos, a gente sabe o quanto é importante a gente reduzir ou substituir medicamentos inapropriados. E na hora que a gente está fazendo uma análise de prescrição clínica, não técnica, né? Em vez da gente só estar fazendo uma validação, a gente fazendo uma análise de prescrição clínica muito bem feita, ali a gente já consegue identificar. Muitas vezes, batendo o olho, no prontuário, nos exames e na prescrição, a gente já consegue identificar quais são os medicamentos que a gente pode substituir ou que estão inapropriados para o paciente. E aí vem a desprescrição, ela deve ser planejada, um medicamento de cada vez, reduzir dose e monitorar sintomas. O que acontece? Aqui, a gente está falando de dois cenários. A gente pode ter aquele paciente que nunca nem tomou o medicamento, ou a gente está falando daquele paciente que faz uso do medicamento e que muitas vezes, no momento que a gente vai reduzir e possui indicação para isso, foi decidido para a equipe, a gente pode ter sintomas pela retirada desse medicamento. Então, ele precisa ser monitorado e deve ser realizada em parceria entre equipe de saúde e paciente. Isso é extremamente importante. Inclusive, as diretrizes, a diretriz da NHS, que é o que eu utilizei para fazer esses slides também, ela traz como um ponto muito importante a discussão disso com o paciente. Por quê? Eu tenho uma prescrição de 20 medicamentos, eu estou reduzindo para 10. Ele não está sabendo disso. Ele só pega a prescrição, ele vai achar estranho, mas tudo bem, o médico falou que eu não preciso mais. Só que, nesse momento de adaptação, ele tem sintomas. O médico está errado. O médico fez algo errado. E não é isso. Então, sentar com o paciente e falar para ele. Isso pode dar até processo. Imagina, você faz o. A gente sabe que a utilização de inibidor de pomba de prótons por muito tempo, quando a gente faz a retirada abrupta, a gente pode ter ali, né, uma úlcera, o desenvolvimento de uma úlcera, por exemplo. Imagina se isso acontecer com um paciente em desprescrição e ele não sabe os riscos disso. Ele vai culpar o hospital, ele vai culpar um médico, retirou meu medicamento e olha o que aconteceu comigo. Só que tem indicação para a retirada daquele medicamento. Por isso que tem que ser muito conversado, porque a gente está falando de risco-benefício. Então, o risco dele continuar com esse medicamento vai ser maior a longo prazo, certo? E o benefício vai ser bom para ele. Ele vai tomar menos medicamento, ele vai melhorar a qualidade de vida, vai diminuir cascata iatrogênica. Então, a gente tem que avaliar muito bem isso e estar alinhado com a família. Um paciente que faz uso de algum antipsicótico, que fica agitado no momento da retirada do medicamento. O que a família vai pensar? Não deu certo, vamos voltar. E não é assim, é um passo de cada vez. Então, quando a gente fala das etapas do processo de desprescrição do medicamento, a primeira coisa que a gente vai fazer é revisar. Então, revisar todos os medicamentos em uso e avaliar o estado físico, comportamental e o contexto familiar desse paciente. Depois disso, eu vou analisar. O que eu vou analisar? Eu vou analisar a adesão. Então, esse medicamento, esse paciente, ele aderiu ao tratamento? Ele fazia uso de todos da forma correta? Porque fazer uso é uma coisa, fazer uso da forma correta já é outra, né? Tem interações medicamentosas importantes nessa prescrição? Eu sei que a gente, como farmacêutico clínico, principalmente em UTI,
A gente só se preocupa com aquela interação medicamentosa quando realmente ela é contraindicada. Senão a gente monitora muitas vezes. Mas quando a gente está falando de um paciente ambulatorial, não tem ninguém para monitorar lá. E pensem que esse paciente, por mais que aqui se encaixa muito bem um paciente ambulatorial, pensem que aqui ele vai ter vai ficar um prazo aqui, depois ele vai ambulatorialmente, não vai ter mais você olhando para aquela prescrição dele. Então, quanto a gente puder fazer por ele durante a internação, é ótimo. Verificar possíveis reações adversas, conversar com o paciente, tentar entender metas e objetivos. Então, quais foram as metas definidas para esse paciente? E realizar um trabalho interdisciplinar. Então, é um trabalho multi. Quando a gente fala de desprescrição, não é só o farmacêutico ir lá e falar para o médico para ele sugerir para ele suspender aquele medicamento. Tem todo um monitoramento por trás. Tem uma questão cultural do próprio paciente, da sua crença, do que ele acredita. Eu tinha uma paciente que ela jurava, de pé junto, que a varfarina, na época que eu atendia ambulatorialmente, deixava ela manca. Então, ela mancava por conta da varfarina. E não tinha como eu explicar de qualquer outra forma, que nunca teve isso na literatura, só ela relata isso, mas ela acreditava fielmente de uma lista de 20 medicamentos e por ser uma pessoa idosa, ela acreditava fielmente que era a varfarina culpada por ela não conseguir andar na maneira que ela achava que seria adequado para ela. Então, isso também é muito importante, a gente tentar entender o quanto o paciente não quer fazer uso daquele medicamento ou o quanto ele acha que ele precisa desse medicamento. Iniciar a desprescrição. Tem até estratégia para a gente, por onde a gente começa a desprescrição. E aí vem medicamentos inapropriados, medicamentos preventivos e os medicamentos sintomáticos. Então, a gente vai seguir essa ordem. Depois, a gente vai ajustar. Então, a prescrição, as suas reais possibilidades, as expectativas, crenças e preferências do paciente. Então, ali a gente vai conseguir ver as oportunidades. E depois a gente vai monitorar resposta ao tratamento, adesão à desprescrição, ressurgimento dos sintomas e agravamento da doença. Então, o processo da desprescrição, dependendo do medicamento, é um caminho muito árduo. Numa internação de 15 dias, a gente não vai conseguir fazer uma desprescrição corretamente, porque ele precisa de um monitoramento. Como que eu vou fazer uma desprescrição de um antidiabético para um paciente que está internado há 15 dias? Se eu vou ter que coletar a hemoglobina glicada dele daqui a um mês. Por isso que tem que ser muito combinado com a equipe que acompanha esse paciente posteriormente, tá? Quando a gente fala, então, da desprescrição, não é só a gente retirar um medicamento. Também trocar, substituir e reduzir a dose desse medicamento. Também entra. Então, o passo a passo é obter um histórico abrangente de medicamentos, verificar a adesão, identificar qualquer medicamento inadequado, determinar se o medicamento ele pode ser interrompido ou não, planejar o regime de abstinência desse paciente e verificar os benefícios ou danos após a redução ou interrupção de cada medicamento. É um processo fácil? Não é. Não é suspender a desprescrição, não é só suspender a profilaxia de TEV quando o paciente está de alta, que ele não vai usar. Paciente clínico, não tem indicação para profilaxia estendida, né? Não é só a gente suspender um inibidor de bomba de prótons quando o paciente já está em melhora da condição clínica, já não está mais entubado, já foi para a unidade de internação, nunca fez uso do inibidor de bomba de prótons. Não é só isso. É muito mais do que isso. É a gente se aprofundar literalmente na rotina, na cultura do paciente, na crença, no que ele acredita, olhar para aquela prescrição, olhar a fundo as suas necessidades. Por isso que é um processo tão difícil de ser feito. Porque vocês
supondo, né? Não sei como vocês trabalham aqui, mas se vocês forem no leito do paciente e ali coletar as informações dos medicamentos dele, perguntando para ele como ele faz uso, etc. Você fica ali 20 minutos no leito. Será que só nessa visita você já consegue ter todas as informações que você precisa para fazer uma desprescrição desta forma? Não consegue. Então, é algo muito difícil da gente fazer, que a gente tem que começar a tentar fazer, pensando num posterior, mas que é um desafio enorme até o momento, principalmente que não é para todos os medicamentos que a gente tem uma diretriz de como a gente faz essa desprescrição. A abordagem para interromper o uso dos medicamentos. Então, a gente tem 3 tipos. A stepwise, que é uma redução gradual e é útil se o paciente estiver bem clinicamente. Ué, mas se o paciente está bem, por que que eu vou retirar o medicamento? Se ele está bem clinicamente, mesmo assim, se ele tem uma polifarmácia onde a gente não vê sentido para permanecer com aquele medicamento, vai ser retirado. Só que como ele está bem clinicamente e eu não quero que ele tenha sintomas, eu faço de forma gradual. A gente tem também um método que é tudo de uma vez. Ele é útil se o paciente não estiver bem clinicamente. Então, ele não está bem. Aqui, nesse momento, a gente vai fazer a desprescrição dos medicamentos inapropriados, ele já está com sintomas, a gente vai monitorando, vai substituindo, enfim. E também tem a abordagem mista, que é principalmente para a gente avaliar aqueles medicamentos que precisam ser retirados com cautela. Então, que a gente precisa fazer ali o desmame, por exemplo, tá? Barreira para realizar a desprescrição, principalmente pensando no ambiente hospitalar. Monitoramento é um ponto, porque a gente não, muitas vezes tem ali o tempo que ele vai ficar internado, e nesse tempo que ele vai ficar internado, não tem como a gente fazer um monitoramento integral dessa desprescrição. Necessidades e preferências individuais do paciente. Então, ele acreditar que aquele medicamento é o ideal para ele ou não. Sujeito a uma reclamação de negligência clínica, pode acontecer, principalmente se ele tiver uma síndrome de abstinência, por exemplo. E causar dano. Mas você está fazendo uma desprescrição, mas eu posso causar dano. Por quê? Mas se eu for causar dano, eu não preciso retirar o medicamento. Será? A gente está pensando em, por exemplo, uma lista enorme de antihipertensivos, onde eu acabo com a equipe multi começando um tratamento não farmacológico, começo a ter a retirada gradual dos antihipertensivos, ou retiro 3, substituo por 1. São muitos cenários. Então, em algum desses cenários, pode causar um dano. O que é importante? Documentar. Né? Assim como vocês documentam todas as suas sugestões, intervenções, tudo que vocês fazem, vocês têm que documentar. Na desprescrição não é diferente, por mais que esteja sendo feita de forma ambulatorial. Tem que ser documentada. Ela tem que ser consentida. Por quem? Pelo paciente. Ele tem que aceitar a realizar a desprescrição. E ter tempo. O tempo para o monitoramento, ele é muito importante. Pacientes que podem se beneficiar com essa desprescrição. Então, é aqueles com multimorbidade, polifarmácia, idosos frágeis, pacientes de home care, cuidados paliativos, os pacientes vulneráveis e aquele com declínio da função hepática ou renal. Uma coisa muito importante é que a gente vê a polifarmácia como um vilão, e não é. A gente precisa ver que os medicamentos prescritos de forma inapropriada, esse sim é vilão. A polifarmácia, se muito bem prescrita, ela é ótima. Se ela faz sentido o paciente utilizar 10 medicamentos, porque ele tem multicomorbidades, e é o protocolo, enfim, tudo bem ele utilizar 10 medicamentos. Não é uma coisa ruim. Mas se tenho 10 medicamentos de forma
e 3 são inapropriados, essa polifarmácia ela é ruim. E o que acontece? Na literatura, a gente vê muitos estudos com polifarmácia, tratando a polifarmácia como ruim, mas é exatamente porque a gente não sabe prescrever medicamentos. Então, o médico prescreve, o cardiologista, o que acontece? Ele tem a receitinha dele, ele prescreve. Aí, o paciente ele vai no psiquiatra. O psiquiatra, ele não vê a prescrição do cardiologista, e aí ele prescreve também. Aí ele vai para o endócrino, e vai para o ortopedista, e vai enfim, para o reumato. E daqui a pouco ele está com 5 prescrições na mão e ninguém viu todas as prescrições. E por isso que a gente tem uma polifarmácia com uso inapropriado de medicamentos. E quais são os protocolos de desprescrição que a gente tem atualmente? Então, apresento para vocês esse site que traz de forma assídua todas as pesquisas sobre desprescrição e todos os protocolos, tá? Então, quem quer trabalhar com desprescrição e quer entrar nesse mundo, esse site vai ser de grande valia para vocês. E para facilitar, a SBRAF ela tem feito traduções dos protocolos lá do outro site. Então, no site da SBRAF, que é o Grupo Brasileiro de Desprescrição, eles traduzem todos esses protocolos, tá? Eu trouxe aqui alguns que eles traduziram, eles mantêm exatamente da mesma forma, é uma tradução autorizada, e o intuito deles é exatamente que organizações mundiais traduzam para cada uma da sua língua, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês verem como que funciona esse protocolo de desprescrição. Então, esse, por exemplo, é um algoritmo de desprescrição de inibidores da colinesterase memantina, e ele começa a fazer perguntas, como se fosse um algoritmo mesmo. Então, a pessoa está tomando o medicamento por um dos seguintes motivos, e aí tem Alzheimer, demência, da doença de Parkinson, enfim. Se sim, eles tomam um medicamento há mais que 12 meses? Não. Eles preenchem algum desses critérios, decisão da pessoa com demência familiar cuidador de descontinuar, recusa ou incapacidade de tomar o medicamento, não adesão que não pode ser resolvida, interação medicamento-medicamento ou medicamento-doença que torna o tratamento arriscado, agitação, doença terminal não demencial. Se não, vai continuar com o medicamento. Se ele toma um medicamento há mais que 12 meses e preenche algum desses critérios, então a cognição piorou, teve declínio sustentado, não teve nenhum benefício, demência grave em estágio final, a gente vai para o próximo, que é basicamente se sim, naqueles critérios, é recomendado tentar a desprescrição. E ele traz ainda como forte recomendação de revisão sistemática e método GRADE. Se vocês abrirem diretrizes, vocês vão ver esses métodos GRADES, onde eles pegam aquela recomendação de artigos e classificam se ela é forte ou não, tá? Para saber se é válida ou não. Se quando a gente vê aqueles outros critérios, se sim, recomendado tentar a desprescrição. E aí ele coloca opinião de especialista. E aqui é mais perigoso atuar, né? Aqui já não. Aqui a gente tem uma forte recomendação da literatura. E isso vocês precisam também avaliar na hora que vocês estão fazendo esse processo. E aí, olha só que ele mostra: engaje pacientes e cuidadores. Então, para a desprescrição, é muito importante que esse paciente, esse cuidador, esse familiar esteja envolvido. E aí ele coloca, desmame, então pare. E ele coloca como deve ser feito. Então, a cada 4 semanas, reduza a dose pela metade para a menor dose disponível, seguido da descontinuação. E aí ele coloca, planeja isso em colaboração com o indivíduo, cuidador e profissionais de saúde e realizar um monitoramento periódico próximo, então a cada 4 semanas, da cognição, função e etc. Além disso, ele traz, né, na diretriz,
o tempo dos sintomas, os tipos de sintoma, a ação que deve ser tomada e a possível causa. Então, é muito legal porque ele já te traz ali o cenário do que pode acontecer. E aqui tem, inclusive, como engajar essa família, como abordá-la. Tem ali quais são os medicamentos disponíveis, e aí eles acabam substituindo pelo que tem no Brasil. Os efeitos adversos mais comuns, os raros. Então, é muito legal a gente conseguir levar isso em consideração no momento que a gente está fazendo a desprescrição. Além disso, eles têm também o protocolo de hipoglicemiantes. Então, como realizar a desprescrição desses hipoglicemiantes. Então, aqui também, ele leva em consideração os fatores de risco, as metas definidas, se continuam ou não continuam e se a desprescrição ela é recomendada. E se for recomendada, o que vai fazer? Reduzir a dose ou descontinue os medicamentos, ou ainda mudar para outro medicamento. Então, ele dá os exemplos de quais são os medicamentos e o que vão fazer. E aqui, monitorar diariamente durante 1 a 2 semanas. E aí é esse o processo que a gente precisa ver. Você tem esse tempo hábil aqui dentro do hospital, né? Para fazer esse monitoramento? Ele traz também os hipoglicemiantes e o risco de hipoglicemia, os medicamentos que podem afetar esse controle da glicemia, então é bem legal. E também ele tem o engajamento dos pacientes e dos cuidadores, as informações de hipoglicemia para pacientes e cuidadores, recomendação do desmame. Então é muito legal, porque a gente tem isso para cada um. Tem também dos antipsicóticos, né? Então, abrangendo tudo, então como que a gente vai fazer esse desmame, como que vai fazer essa redução de dose, como que a gente vai monitorar. E também se houver recidiva, o que vai fazer. Então tem tudo muito bem explicado. E também tem esse, por mais que esteja na SBRAF, eu consultei hoje, mas ele não está disponível, por mais que eles tenham traduzido. Mas tem um artigo que é esse que ele traz, e também no próprio site, ele traz em inglês. Então, esse daqui, por exemplo, é do inibidor da bomba de prótons. Então, como que vai ser recomendada essa desprescrição? Olhem só, e é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. O monitoramento, ele é longo. Então, por isso que a gente tem que estar muito bem definido com a equipe médica. Eu não sei quais são o perfil de pacientes de vocês, mas muitas vezes acredito que vocês recebam pacientes aqui onde a equipe titular que está cuidando desse paciente não é a mesma equipe que cuida dele ambulatorialmente. E isso também é um problema, porque a equipe ambulatorial titular até concorda com você, mas o paciente não é meu. Então, como ele não é meu, então não tem como eu suspender um medicamento que ele faz uso em casa. Eu não tenho acesso a todos os exames que ele fez anteriormente. Ou, se ele está falando que ele fez a cirurgia há 2 anos, se ele fez há 2 anos mesmo, ou ele se confundiu. Eu não tenho um prontuário. Ele foi internado em outro hospital, não tenho um prontuário do outro hospital onde ele fez cateterismo para saber se realmente é o tempo que eu posso suspender esse AS ou não. E esses são os maiores desafios da desprescrição quando a gente fala dele aqui dentro do hospital. Temos também para antihipertensivos, no caso do antihipertensivo, é esse artigo que fala, e é bem legal porque ele coloca a identificação do paciente, né? Então, que é indicado para pacientes que já tiveram algum evento adverso, que tem uma fragilidade ou alto risco de ter eventos adversos graves. Ele coloca ali uma pressão sistólica para se basear, e aí ele coloca ainda o que você deve considerar primeiro nessa prescrição e o que não considerar. Então, beta-bloqueador em pacientes com fibrilação atrial, a gente já nem vai considerar, porque é um importante medicamento para prevenir morte súbita nesses pacientes. Mas, bloqueadores alfa, a gente pode pensar. Então, ele começa.
Se não tiver contraindicações, ele ainda dá uma listinha do que você pode retirar primeiro, tá? Desses medicamentos. E olha só, ele coloca que tem que remover um a cada com um intervalo de a cada 4 semanas cada um, tá? E o que você precisa checar, né? O que precisa monitorar. Então, só para a gente pensar aqui num caso clínico, pensem num idoso que faz uso de clonazepam 1,5 à noite, hipertensão, e não consegue dormir sem o medicamento. Você pensaria na desprescrição? Não, mas a gente precisa pensar, porque tem possibilidade. E a primeira pergunta que a gente vai fazer é possível reduzir a dose e manter a qualidade de sono? Será que não tem algo que substitui para não ter eventos adversos ou uso inapropriado desse medicamento? Esse medicamento é realmente necessário? As reações adversas superam os benefícios? É possível adaptar a rotina do paciente para realizarmos a desprescrição? Qual que é a ideia? A ideia é trazer aqui para vocês que a desprescrição é muito mais do que a gente imagina. Que a desprescrição é a gente olhar para aquele medicamento que está na prescrição e ele tem ali que ele é inapropriado pelo critério de Beers e pensar em como que a gente pode tirar, suspender, mudar, substituir ou repensar no uso daquele medicamento. Realmente é necessário? Por que que ele começou a tomar esse medicamento? Por que que ele não dorme? Não tem algo ali associado? Ele não dorme porque o vizinho dele faz barulho. E aí, ele precisa mesmo de um medicamento para isso? Tem um aplicativo também, que é esse MedStopper Plan, que você coloca o nome do medicamento e ele traz para você qual é a prioridade para a desprescrição desse medicamento, é, qual que é a sugestão de retirada desse medicamento, os sintomas, enfim, é bem legal, porque ele pode dar uma luz de como utilizar. Além disso, tem Instituto para Prática Segura no Uso de Medicamento, que lá ele tem, né, um exemplo de ferramentas que vocês podem utilizar na desprescrição do medicamento. Então, eu já falei do critério de Beers, eu falei do site, tem esse Stop Start, que é do próprio NHS, tá? E tem o da Tasmânia, que também é um guideline com ferramentas que podem auxiliar vocês. Aqui tem outro também, que acaba até falando da Tasmânia novamente, mas também tem um australiano, tem do NSW e tem o próprio The Prescribe. Em resumo, então, a desprescrição é um processo que envolve o profissional e o paciente. Cada paciente possui seus valores e preferências. A expectativa de vida, o status funcional e a qualidade de vida, eles são importantes. E a educação permanente é fundamental para um cuidado de sucesso. Obrigada. Então, agora está aberto as perguntas. Tem alguma pergunta? Alguém? Eu queria te parabenizar. Adorei sua aula e muito didática. Acho que eu nunca tirei tanta foto, porque você trouxe coisas muito atuais que é possível colocar na prática dos farmacêuticos e com certeza vai ser um material de consulta. Então, fiz até algumas anotações. Quando você fala dos benefícios, você citou uma lista. E eu ousaria colocar mais um, que é a sustentabilidade. Seja no privado, seja no público, o recurso ele é limitadíssimo. Então, não é um objetivo, mas ele é um ganho secundário. Quão sustentável passa a ser o processo de cuidado. E com certeza, ali, além de todos esses incríveis processos. E você falou sobre o processo muito fortemente e ficou para reflexão, acho que de todos, e eu acho que vai muito ao encontro do que a gente tem falado, o quanto o papel protagonista do farmacêutico no beira-leito. Então, a gente está numa instituição que hoje eles fazem apenas farmácia clínica. E como eu entrevisto muitos farmacêuticos, junto com as outras farmacêuticas, inclusive, muitas vezes esse profissional ele
está com outras atividades também, vinculada à dispensação, farmácia central, então acho que a gente está num benefício e achei super oportuno. E queria te perguntar, assim, da parte técnica, você trouxe exemplos importantes de fazer a redução dessas drogas e esse monitoramento, e acho que ficou claro. Mas existem medicações, essa que você trouxe também, que está relacionada a sintomas? Você citou o exemplo de, sei lá, laxantes, não sei. Que pode ser mais abrupto, né. Então, Uhum. talvez seja possível a gente, dentro do hospital, nesse período curto de internação, mapear. Queria que você me trouxesse exemplos, assim, da sua prática clínica, que deve ter sido incrível. Se você quiser vir ser nossa diretora de farmácia, está convidada. Não, obrigada. Gestão, não. Eu gosto da assistência. Bom, quando você falou de sustentabilidade, isso é extremamente importante. Então, a gente vê que tem um custo muito alto que a gente gasta para tentar minimizar esses erros de certa forma, né? Então, a gente trabalha muito com o evento. Na verdade, a gente tem uma cultura de trabalhar de forma reativa. A gente não pensa de forma proativa. Então, a gente espera acontecer o evento para a gente tentar mapear o que aconteceu, para tentar ver melhorias naquele processo para que ele não aconteça. E pensar na desprescrição é exatamente pensar de forma proativa. Então, pensar em como que a gente pode fazer para não chegar ao erro. Quando a gente fala de desprescrição, a gente vê muito a forma ambulatorial, mas aqui dentro do hospital, a desprescrição, ela pode vir muito dessa forma, por exemplo, com laxativos, com antimicrobianos, com profilaxias quando não é mais indicada, né? Antialérgicos, né? Então a gente tem já como referência o que a gente pode fazer para ficar sinalizado, de certa forma, essa desprescrição, para que o paciente não vá para casa com aquela prescrição que não tem necessidade. É a gente tentar identificar, provavelmente vocês trabalham com relatórios e, enfim, a gente tentar identificar medicamentos chaves, que a gente sabe que a maioria deles entrou na internação e que a gente pode garantir no momento da alta dele que ele não precise mais fazer uso. Então, por exemplo, você puxa um relatório de dispensação de antialérgico. Antialérgico não é medicamento de uso contínuo, né? A priori. Mas a gente sabe que é difícil. Assim como você puxa um relatório de antialérgico para tentar identificar possíveis farmacovigilâncias, né? Onde você, eventos adversos ali que pode ter acontecido dentro do hospital e que acabou passando despercebido, você pode utilizar ele para exatamente identificar se aquele medicamento foi suspenso ou não. Utilizar o laxativo do antimicrobiano também, né? Então, a gente sabe muito bem no hospital trabalhar com sedativos, analgésicos, onde a gente consegue enxergar o desmame já dentro da UTI. Você está lá todo dia, você está vendo, para paciente estubar ali, né? Eu estou vendo, eu preciso fazer esse desmame, estou junto com a equipe, mas o ponto é que vocês precisam pensar e que fica como um desafio para vocês, transição de cuidado. Como que está o serviço de farmácia de vocês na transição do cuidado? Porque nesse momento, o farmacêutico, ele pode avaliar muitos medicamentos que têm possibilidade de ser desprescritos, de serem suspensos na prescrição. Então, ali na transição de cuidado, é um ponto muito importante. Além da conciliação de medicamentos que não foram conciliados, por exemplo, lá na UTI, porque não era o momento, agora é o momento, como também ali naquele momento a gente pensar na suspensão de profilaxias e de medicamentos que não fazem mais necessidade a sua utilização. Então, tem esses momentos. Mas a conciliação medicamentosa, pensem, verifiquem, olhem para o trabalho de vocês, critiquem vocês mesmos. Será que a gente está fazendo uma conciliação medicamentosa apropriada? Será que a gente está se perguntando realmente se tem necessidade daquele paciente fazer uso? A desprescrição ela vai começar aqui, aqui, dentro do hospital.
Então, ali é o momento da discussão com a equipe, diante de todos os desafios que eu mostrei para vocês, mas ali é o momento da gente identificar e propor melhorias. Um dos pontos que você citou bastante forte também é em relação à questão dos protocolos, né? Hoje a gente vive num cenário de certificações onde tudo se torna um protocolo. Então, realmente, o paciente coloca o pé para dentro, ele ganha um procinético, ganha um anticoagulante, ganha um inibidor de bomba de próton, e aí você usa o procinético, ele vai precisar de um laxante, e aí entram as iatrogenias, né? Nesse cenário, como que você vê essa mudança de cultura? Porque hoje a gente está num modelo onde precisa incluir tudo porque o protocolo mandou. E a gente está nesse modelo onde realmente o uso racional é usar somente aquilo que realmente é necessário. Como você vê esse cenário Esse de luta, né? é um cenário de luta, é um grande desafio, mas eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com a equipe os protocolos. Então, no protocolo, por exemplo, de profilaxia de úlcera de estresse, ele tem muito bem determinado quem vai precisar e quem não vai. E quando a gente olha para o protocolo, a gente vê que o número de pacientes é pequeno. Não é para todo mundo, né? Eu estou falando de paciente entubado, eu estou falando de paciente em sepsia, eu estou falando de paciente grave. Não é a realidade de todo o hospital. Assim como também a profilaxia de TEV, tudo bem, é um pouco mais complicado, né? Tem muitas questões envolvidas, mas avaliar o risco corretamente. A gente vê, eu trabalhando com profilaxia de TEV agora, a gente vê que os hospitais não sabem nem avaliar o risco, não sabem nem aplicar um score. Quanto mais tirar o medicamento quando ele não é mais necessário. Então, tentar enxergar no próprio protocolo de vocês instituído qual é o momento que esse paciente vai utilizar. E aí, uma boa alternativa é exatamente isso. Ó, o protocolo, esse paciente, o protocolo ele não abrange, não é indicado. É o momento da gente suspender. Porque é isso, a gente vê o paciente grave, um monte de medicamento. E na transição de cuidado, a gente muitas vezes acaba perdendo, né? Se a gente não tem um serviço de farmácia clínica muito bem instituído, a gente muitas vezes acaba perdendo e esse paciente continua com essa prescrição até alta, né? Sem necessidade. Então, se a gente tem esses protocolos, eles estão aqui para ajudar a gente. Se a gente tem eles, é exatamente colocar os pacientes nesse nicho e tentar entender da equipe médica o porquê que não vai, porquê que não vai suspender. Olha, eu não vou suspender, eu acho que vai continuar mantendo. Por quê? Será que a gente revisa o protocolo? Ou será que a gente revisa os treinamentos, a cultura, para a gente ver aonde está o, o erro, o que está acontecendo? Se é o protocolo que precisa ser corrigido, e aí a gente vai para indicadores, porque por isso que é tão importante a gente olhar os indicadores, principalmente de reinternação, que é muito difícil da gente avaliar, para ver quem está voltando. Então, se eu estou falando que esse paciente não tem mais indicação de profilaxia, e eu estou falando para você suspender, e o médico está falando, não vou suspender, e os indicadores de reinternação? Esses pacientes, eles reinterna com TEV? Se reinterna com TEV, e esse é o perfil de vocês, então vamos rever o protocolo e vamos incluir esses pacientes. Então, por isso que é importante unir protocolo, unir os indicadores com o perfil do hospital para tentar exatamente enxergar como que vai trabalhar com esses pacientes. Continuou, né? Agora tá. O processo, eu acho que de desprescrição, ele não é fácil. Em N vertentes, pela aceitabilidade do paciente, pela aceitabilidade da equipe médica, mas eu vejo muita oportunidade, eu fico na unidade que a internação é prolongada, eu chego a ficar com o paciente há 200 dias internado. E tem oportunidades nessas prescrições de... O antialérgico que você falou é um,
paciente apresentou um prurido porque deu alergia da fralda, o médico prescreveu e ficou vida eterna na prescrição. O paciente apresentou um prurido e o médico foi e passou uma pomada corticoide e ficou vida eterna, porque eles esquecem que os tópicos têm absorção tem absorção dérmica, né? E a minha pergunta é assim, é difícil para a gente essa transição de quando o paciente vai de alta. Qual, assim, viabilidade da gente ajudar isso, para que isso chegue na equipe médica? Tem a possibilidade do que nós estamos auxiliando na desprescrição aqui, dentro do hospital, chegar na equipe que cuida desse paciente? Tem de diversas formas. Como, por exemplo, primeiro, orientação de alta não é só no momento que o paciente está de alta. A gente precisa fazer todo um planejamento de alta que começa no momento que ele interna. Essa é a realidade. A gente tem que começar um planejamento de alta no momento que ele interna. E nesse planejamento de alta, a gente começa a ter a confiança do paciente, a gente começa a ter uma integração do cuidado com o paciente, e muitas vezes, nesse momento, é quando ele passa esse contato do home care, é quando ele passa esse contato do médico lá da ponta, é quando ele mostra as 300 receitas que ele possui em casa. É muitas vezes quando ele vira para você e fala ainda que ele toma aquele fitoterápico que ninguém prescreveu, mas ele toma porque a vizinha falou que é bom, né? E como ele é um idoso, ele quer fazer uso porque ele se sente mal, sente cansado, enfim. Então, não faz mal, é natural, né? Então, no planejamento de alta, a gente já começa a captar muitas coisas ali naquele momento para ter esse contato. Outra coisa também que a gente já vê em algumas instituições pelo Brasil, e eu falo isso por conta do IBSP, é que eles fazem um acompanhamento pós-alta de alguns pacientes. Então, por exemplo, pacientes com profilaxia de TEV com profilaxia estendida. Eles ligam para esse paciente e faz orientações pós-alta, questionam se eles estão fazendo uso, se eles estão com dificuldade, etc. E vocês, claro que vocês não vão fazer isso para todos os pacientes, é inviável, eu sei. Mas talvez, de novo, tentar identificar o indicador de vocês de reinternação para ver quem mais precisa. Então, às vezes, aquele idoso sei lá, de insuficiência cardíaca é o que está mais reinternando. Será, então, que ele não precisa de um planejamento de alta mais estruturado e talvez eu tenha uma equipe de acompanhamento pós-alta por um mês para fazer esse monitoramento com o paciente, com ligações, enfim? Então, tentar identificar pelo perfil de vocês quem são esses pacientes que mais necessitam. Porque não adianta eu ter um esforço, muito esforço para aquele tipo de paciente que nem reinterna, não é a realidade da minha instituição. Então, isso é muito importante. Eu sei que o número de farmacêuticos é limitado, não dá para a gente abraçar o mundo, não dá para a gente fazer tudo, mas identificar os pontos que mais necessitam da nossa atenção é uma estratégia da instituição que deve ser levada em conta. Muito obrigada, doutora Liliane, muito obrigada essa tarde pelo conhecimento, pela aula aqui, né, desprescrição, com certeza nos dará um norte, né, para a gente começar a pensar no assunto, né, então, em nome de todos da Comissão de Reunião Científica da Farmácia, obrigada pela aula, né, e agradecemos a presença de todos. Vamos? Obrigada, gente.